o Senhor apareceu a Salomão em sonho durante a noite e lhe disse: pede o que desejas e eu lhe darei. E Salomão disse: Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de um adolescente que não sabe ainda como governar. Além disso, teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Pelo contrário, quem poderá governar este teu povo tão numeroso? Esta oração de Salomão agradou ao Senhor e Deus disse a Salomão: já que pediste esses dons e não pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti, nem haverá depois de ti. Palavra do Senhor. É esta a palavra que escolhi por minha herança. Observar vossas palavras, ó Senhor. A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Vosso amor seja um consolo para mim, conforme a vosso servo prometestes. Venha a mim o vosso amor e viverei, porque tenho em vossa lei o meu prazer. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Por isso amo os mandamentos que nos destes, mais que ouro, muito mais que ouro fino. Por isso sigo bem direito as vossas leis, detesto todos os caminhos da mentira. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Maravilhosos são os vossos testemunhos, eis porque meu coração os observa. Vossa palavra, ao revelar-se, me ilumina. Ela dá sabedoria aos pequeninos. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus. Pois aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre, a esses Ele predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. E aqueles que Deus predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também os tornou justos. E aos que os tornou justos, também os glorificou. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E ali haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isto? Responderam sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira seu tesouro, coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, esta liturgia de hoje nos convida a pensar como temos pedido a Deus, como temos orado, como estamos ouvindo a Deus, orado, feito o nosso pedido. Como estamos fazendo isso? Essa é uma pergunta, porque já na primeira leitura, Salomão faz uma oração e um pedido, mas Deus se agrada porque Ele não pede vida longa, não pede riqueza, Ele não pede para que os seus inimigos sejam vencidos e mortos, não. Salomão só quer sabedoria para governar bem, e Deus se alegra com o pedido dele. Deus se alegra porque Ele quer trabalhar, quer colocar a mão na massa. E o que Ele está pedindo? Sabedoria para saber a hora de falar e calar, sabedoria para saber a hora de colocar a mão na massa e retirar. É isso que Ele pede. Ele pede a Deus sabedoria. Você tem pedido sabedoria para lidar com os problemas da sua vida? Você tem pedido a Deus sabedoria para que você saiba discernir os diversos momentos, as diversas situações? Você tem vivido de fato
sabedoria tão necessária e fundamental. Mas o que pedir o Senhor para ganhar uma guerra é pedir, dá-me sabedoria para que eu utilize bem e possa ganhar a guerra. Dá-me sabedoria para que eu acolha bem, para que eu saiba fazer as escolhas corretas. Enfim, Salomão pede sabedoria. Tomara que todos nós também possamos pedir sabedoria a Deus em vez de respostas prontas. Porque a nossa tendência é pedirmos respostas prontas, ou pedirmos milagres, ou pior ainda, pedirmos mágica. Às vezes achamos que Deus é mágico e que vai, no estalar de dedos, resolver nosso problema. Se não é Deus, não tem nada disso. Ele é Deus, continua sendo Deus, continua tendo escolhido, continua tendo amado, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Não espere cair do céu aquilo que precisa acontecer na sua vida. Deus pode te dar sabedoria, força, condições, discernimento, entre muitas outras coisas, mas Ele vai esperar sua ação. Se você escolhe na sua vida sempre a opção A, você vai acertar algumas vezes e vai errar algumas vezes. E algumas vezes você vai se alegrar e jubilar, e outras vezes você vai entristecer. Mas se você começa a estudar as questões, se aprofundar nas questões, conhecer as questões, e começa então a discernir melhor, olhar melhor as questões, você não vai dar uma resposta única, mas com todo discernimento você vai escolher a resposta correta. Pode até errar algumas vezes, pode até não ter a sabedoria toda necessária e o discernimento todo necessário para acertar sempre. Não é preciso. Às vezes erramos, mas o importante é que quando erramos, precisamos aprender com o nosso erro. O importante é que quando erramos, reconstruamos aquilo que foi errado, refaçamos aquilo que foi errado, olhando para frente, recomeçando o caminho. E se atrás vierem pedras, não te importes. O que importa é que Deus está vendo o seu desejo de recomeçar. Deus está vendo o seu desejo de acertar, de alinhar, de fazer a coisa correta, de discernir aquilo que é correto. Às vezes, estamos caminhando pela vida e de repente, no meio do nada, encontramos um tesouro. Esse tesouro muda a nossa vida. Mas só o tempo pode fazer com que as pessoas entendam que a nossa vida mudou. Só o tempo pode fazer com que as pessoas percebam que já não somos mais o mesmo, que já não caímos nos mesmos erros. Só o tempo pode fazer com que as pessoas entendam que a sua vida entrou num processo de metanoia, de transformação, num processo profundo de esvaziamento de si mesmo, ou seja, um processo kenótico para o enchimento da presença de Deus e a transformação. Não se importe com as pedras, os próprios anjos do Senhor te libertarão delas, se o seu coração tem um bom propósito de acertar. Encontrando o tesouro, apaixonando-se por ele, vende tudo e procura estar com ele. Acha-o, encontra-o, fomenta a sua vida a partir desse tesouro. Encontrando uma vez, ou a segunda vez, ou a terceira vez, o amor de Deus na sua vida, larga tudo, faz o que o Senhor te pede, e Ele então te ajudará em todas as coisas. Ele então te dará sabedoria. Não solucionará todos os seus problemas, não solucionará todas as suas dores, nem angústias, mas te dará condições, te ajudará para que você consiga solucionar e resolver questão após questão. Na verdade, Deus completou com o seu amor desde sempre a esses que Ele destinou a serem conformes à sua imagem, a imagem do seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos.
É assim que diz a segunda leitura. E ainda diz: e aos que chamou, também os tornou justos, para que os justos também sejam glorificados, ou seja, Deus seja glorificado neles. Assim, irmãos, podemos ter uma grande confusão com a predestinação, achando que Deus então nos predestinou a A e eu tenho que ser A e ponto final. Não é assim. Deus me chamou, me predestinou, mas me deixou livre de dizer sim ou não. Me deixou livre de escolher para a direita ou para a esquerda. Sou livre. E na minha liberdade, muitas vezes, como disse antes, posso fazer escolhas equivocadas, escolhas erradas. Mas quando faço escolhas erradas, eu preciso me arrepender, voltar para o caminho novamente. Muitas vezes as escolhas erradas são apetitosas, são saborosas, são fervilhosas de alegria, mas não é porque elas trazem alegria, euforia ou realizações que elas estão certas ou corretas, porque tudo isso pode ser passageiro, enquanto a alegria de estar em Deus é permanente, é eterna, é segura. A alegria de estar em Deus não deixa perder de fato a verdade daquilo que é o Senhor em nossas vidas. Se você encontrou a sua pérola rara, a sua joia rara, vende o que você tem, compra ela, fica com ela, abre mão do que você tem para de fato tê-la na sua vida. Se você encontrou o amor de Deus, se você encontrou a presença de Deus na sua vida, seja capaz de abrir mão daquilo que você tem para estar no Senhor e com o Senhor, porque o nosso Deus vive e santo, o Deus que verdadeiramente conhece o nosso coração e a nossa vida, nos chama, nos convida e nos dará condições de irmos sempre além, passo a passo, construindo este reino que nos trará paz e alegria. Enfim, precisamos pensar, porque somos pescadores. Para todos somos convidados como os pescadores de homens. E aí, como temos sido pescadores? Quantos homens e mulheres temos trazido em nossa rede? Estamos lançando a rede e ela tem vindo vazia? É sinal de que não estamos jogando a rede a ouvir a voz de Deus. É preciso silenciar, retirar-se, fazer um retiro profundo de oração para ouvir a Deus e com sabedoria jogar a rede no lugar certo, para ouvir a Deus e achar o tesouro, para ouvir a Deus e achar a pérola preciosa. É preciso, sim, irmãos, que nós nos conscientizemos do quanto nós necessitamos fazer a vontade de Deus, do quanto necessitamos organizar a vontade de Deus, anunciar a vontade de Deus aos quatro cantos e a todos os lugares e terras, somente dizendo uma coisa: o Senhor fez em mim maravilhas. Como a Virgem Maria reconheceu as maravilhas que Deus fez nela, nós também reconheçamos: Deus faz maravilhas em nós. À medida que abrimos o nosso coração, à medida que deixamos Ele agir, à medida que permitimos que a sua mão poderosa faça em nós a obra que Ele deseja, mas também à medida que fazemos escolhas corretas e coerentes de aprender a trocar todas as coisas para estar no Senhor. Isso não é uma escolha emocional, não é uma escolha envolvida por uma emoção momentânea ou uma oração, não. É uma escolha envolvida por maturidade profunda. É preciso ser maduro. Nós precisamos ser maduros na fé, maduros como homens, como pessoas, maduros, absolutamente maduros. E nessa maturidade de homens e pessoas, façamos as escolhas corretas, buscar em Deus aquilo que deve, que nossa oração não seja buscando a facilidade ou a resposta, mas ao contrário, a condição de, por meio do sacrifício, da doação, da luta, chegar onde temos que chegar. Combater o bom combate, percorrer o caminho, para um dia ganharmos a coroa eterna diante dos olhos do Senhor. Deus nos ama e esse amor nos envolve em ir além.